Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, mais uma semana abençoada. Nós nos encontramos para falar de novo das maravilhas do nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno. Senhor, eu gosto tanto quando eu lembro da expressão da tua palavra que diz que o Senhor é o Pai da eternidade. Isso traz um conforto para o nosso coração de saber que tudo que o Senhor pensa e faz a nosso respeito é para a eternidade. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo. Muito obrigada por essa hora, por cada um que está entrando, já entrou, que vai entrar mais tarde ou outro dia. Aqueles que o Senhor tem preparado, sejam abençoados, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Abençoe a tua palavra. Abençoe essa palavra que venha do teu trono e que vá direto ao nosso coração, Pai, para ensino, revelação. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu trouxe para a gente conversar sobre escolha. O que é uma escolha? Por que nós temos tanta escolha? E para basear a nossa conversa, eu queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. O título desse texto chama Os Dois Alicerces. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto é uma parábola, é o fim do Sermão do Monte que Jesus vem fazendo. E então, no final, ele faz essa parábola para os discípulos. E nessa parábola, ele, na verdade, o que ele faz? Ele traz no final do Sermão do Monte uma reflexão profunda, uma proposta, porque ele nos propõe sempre na nossa vida, né? Ele nos propõe. Esse texto nos leva a um lugar de observação. Quando nós estamos diante de escolha, nós vamos observar, nos leva à escolha de fato, nos leva a uma decisão para a nossa vida. E foi isso que Jesus fez. Falou dessa. Primeiro teve todo o Sermão do Monte, vocês leiam lá para trás, é lindo todo o Sermão do Monte. E ele, então, no fim, ele conta essa parábola e traz essa reflexão diante de uma escolha. Ele propõe aos discípulos, propõe àquelas pessoas uma escolha, uma reflexão, uma determinação, uma atitude, na verdade, né? Deus sempre nos dá essa escolha e nós escolhemos todos os dias, o dia todo. Na verdade, nós escolhemos levantar, não levantar, comer, não comer, dormir, não dormir, assistir isso, assistir aquilo, ouvir isso, ouvir aquilo, né? Então, a nossa vida ela é baseada em escolhas, mas nós temos, na verdade, essas escolhas do dia a dia são escolhas a curto prazo, são escolhas que nós fazemos quase que automaticamente, mecanicamente. Por quê? Porque são escolhas baseadas no nosso cotidiano, para manter ordenada uma rotina. Então, nós temos essas escolhas rápidas, que são determinadas por vários pilares. Eu botei aqui
Elas são determinadas por hábitos, né? Nós escolhemos quase que automaticamente, com determinados hábitos que nós temos na vida, ao longo da nossa vida adquirimos, então nós repetimos. Com raciocínio lógico rápido, a gente olha uma coisa e rapidamente a gente já traduz aquilo, então nós decidimos porque precisa de uma efetividade rápida. A emoção, né? A emoção nos faz escolher coisas do nosso dia a dia, ao longo do nosso dia. A emoção comanda muitas decisões. Isso eu estou falando de curto prazo e de influências que nós temos, né? Os pilares das nossas escolhas. O que temos construído dentro de nós, o que está construído lá dentro de você, né? A nossa alma eu acho que é um gaveteiro sem fim, aqueles milhares de gavetinhas, que às vezes nem nós sabemos o que tem escondido por ali. Então, determinadas coisas externas vêm e nós reagimos rápido com coisas que temos lá dentro, com alguma coisa que temos lá numa gavetinha nossa. Então, essa escolha se determina naquele momento por essas coisas, por essas construções que nós temos. E essas construções, elas vêm do ventre, elas vêm da nossa infância, elas vêm do que ouvimos, do que é feito conosco e para nós, e depois ela é determinada pelas nossas escolhas, daquilo que nós jogamos para dentro e agasalhamos. Então, se constrói muitas coisas. Lembra, nós já falamos há um tempo atrás da mente. A mente constrói pensamentos. É uma construção de pensamento que leva o cérebro a decodificar e a mandar resposta para o corpo. E aí vem externar aquilo que nós construímos na mente. E muitas coisas nós construímos na mente a partir do que nós já temos e de coisas externas, né? A mente vai construindo. Então, influência externa. A gente fica na televisão todo o tempo vendo os noticiários, violência, assalto, ou seja lá o que for. Essas coisas constroem algo dentro de nós. Às vezes tem pessoas com algumas fragilidades que levam ao medo, levam ao pânico, outras levam à indiferença de tantas notícias ruins, tanta morte, tanta coisa. Isso vai se tornando indiferente para nós. Então, essas são decisões que nós tomamos, são escolhas que nós temos de coisas que vêm externamente, coisas construídas, a nossa própria emoção, para curto prazo, no dia a dia, no nosso dia a dia. São decisões rápidas que nós tomamos, né? E às vezes as opções que nos apresentam. Às vezes nós temos até uma outra escolha dentro de nós, mas as opções que nós temos, aquela não está incluída, então nós temos que decidir. Se não tem aquela, qual vai ser? Então, isso tudo são escolhas que nós fazemos e escolhas a curto prazo, com pilares externos, com pilares já pré-formados, né? Mas outras decisões demoramos, às vezes, a tomar, demoramos a ter uma escolha. A escolha parece que tem que ser muito bem pesada, muito bem medida. Por quê? Porque as consequências dessas escolhas, elas são de longo prazo. Então, são escolhas que vão determinar lá na frente a nossa vida, lá na frente como vamos viver. Então, uma profissão, por exemplo, você sai do colégio e entra numa faculdade, você escolhe. São escolhas que você vai ter que vai te levar, são longas, né? São coisas que você vai trabalhar ao longo da sua vida, construir ali uma reputação, construir experiência, o seu know-how, e assim com tantas outras escolhas, casamento e tantas outras. Então, são escolhas mais a longo prazo, que também tem as suas influências, também tem as influências internas, daquilo que está construído em você, dos seus hábitos, das suas crenças, né? Tem gente que não consegue, por exemplo, abandonar tradições, mesmo que isso pese para ela, mas ela opta, ela escolhe alguma coisa que fique ali, ela não consegue
tomar romper, então ela vai levar a sua escolha. E todos nós temos escolhas corretas, escolhas erradas, todos nós temos. Mas nós estamos falando de escolhas, umas a curto prazo, dia a dia, semana, mês que vem, uma viagem, tudo muito rápido. E estamos falando de escolhas que vão determinar um longo caminho para nós. Às vezes, tem escolhas que nos levam até o fim da vida. Nós vamos acompanhando essas consequências e tendo que viver com elas. Não tem como retornar. Imagina você agora com uma escolha eterna. Você agora está diante de uma reflexão profunda para você levar para dentro de você, que diz respeito à eternidade. Diz respeito a esse espaço de vida que nós temos aqui, mas que as consequências são levadas para a eternidade. Difícil, né? Porque se no dia a dia a gente já se atrapalha, imagina quando é eterno. Mas tudo que Deus faz, tudo que Deus elabora, o plano de Deus é eterno, porque Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Quando Ele criou o homem eterno. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos seres eternos, seres espirituais. Então, nós temos as nossas escolhas para essa vida, tanto físicas quanto emocionais, mas também nós temos escolhas espirituais e escolhas que vão nos levar para a eternidade. A eternidade não existe só com Deus. A eternidade também existe sem Deus. Então, são escolhas. E Jesus aqui apresentou uma escolha. A sua casa, a casa aqui, eu trago para a nossa vida. Nós somos a morada do Espírito. E ele está dizendo que se nós ouvirmos a sua palavra e obedecermos e praticarmos, é semelhante ao homem que formou, enraizou, colocou o alicerce, toda a fundação da sua casa, da sua vida na rocha. E pode vir tempestade, tempos, furacões, seja lá o que for, ela não vai ser abalada. Ela pode até dar uma estremecida, mas ela não cai. Mas é semelhante ao homem, contrário ao homem, que coloca toda a fundação da sua casa, no caso da sua vida, na areia. Você já ficou em pé na areia? Nós ficamos em pé na areia. Se nós estivermos num lugar longe da água, com vento, nós vamos ver que nós vamos ser enterrados ali, porque o vento vai trazendo mais areia e nós vamos ser enterrados. Se nós chegarmos mais perto da água, vai mais rápido ainda, porque a água vai cavando. É até uma brincadeira de criança na beira do mar. Assim ele assemelhou esse homem insensato, imaturo ou imediatista, que quer resolver tudo rápido, não quer ter tempo de reflexão, então vai lá e constrói na areia. Mas a tempestade vem para a rocha ou para a areia. O furacão vem para a rocha ou para a areia. Os terremotos vêm. E aí a casa, que parecia estar muito bem construída, muito bem estável, ela começa a estremecer. E aqui diz que foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Eu vou ler um texto de Deuteronômio, Deuteronômio 30, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Diz assim: vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique,
e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando do Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que texto bonito. Ele está falando para o povo, Deus está falando para o povo de Israel, que ele tirou da terra do Egito com um braço forte, levou pelo deserto, ensinou, deu as tábuas da lei, e ele agora fala com o povo. Vocês estão diante, porque no meio do povo tinha muita rebeldia. Vocês estão diante do que eu estou propondo. Eu tenho uma proposta para vocês. É o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida e ames o Senhor teu Deus, porque os teus dias serão longos sobre a terra. Olha que palavra linda. Lá no Novo Testamento, com Jesus, ele está propondo uma escolha. Se firme na rocha, Jesus é a nossa rocha. Se firme na rocha, ouve a palavra e pratica. Porque pode acontecer o que for, você não vai cair. Escolhe, pois, a vida. E aqui ele ainda diz: pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Jesus é a nossa vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vê que nós estamos de novo diante de uma escolha. Escolhe, pois, a vida. Deus te dá oportunidade de escolher. Oportunidade de escolher. As pessoas, por um bom tempo, acharam que escolher Deus era abrir mão da vida. É o contrário. Abrir mão do mundo, do pecado, da carne, de todas essas ofertas. E o mundo, quando eu falo mundo aqui, é o sistema do mundo que escraviza, que te mantém ali. Você tem que fazer dessa forma, porque senão você não consegue andar. A escolha por Deus é a escolha da vida, porque aí sim nós seremos livres para escolher. E aqui ele está propondo isso. Escolhe, pois, a vida. E lá em Timóteo, 1 de Timóteo 5:21, diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, por partidarismo. Então, eu estou te propondo, eu estou aqui com testemunhas, estamos diante de Deus, do Senhor Jesus e dos anjos. Guarda essas coisas e não faças por partidarismo. Não escolhas por partidarismo, não escolha precipitadamente, não escolha de maneira com influências. Olha para Jesus. Olha para Jesus. É uma escolha que nós fazemos. Jesus sempre vai estar diante de nós, sempre, com proposta. Deus sempre tem proposta para nós. Sempre, sempre, sempre. E hoje a proposta que ele te faz é a proposta da vida. São escolhas para a eternidade. Nós vimos aqui como que nós temos que escolher todos os dias, que tem escolhas que são para curto prazo, são imediatas,
mas tem escolhas que são a longo prazo, que vai nos acompanhar durante a vida, as coisas práticas, e temos as escolhas eternas. A escolha eterna passa pela cruz de Cristo. A escolha eterna passa em nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. As escolhas eternas passa por escolhermos a vida e não a morte, a bênção e não a maldição, o bem e não o mal. Essas são as escolhas que está nos propondo, que Deus está nos propondo. Jesus finaliza, então, esse Sermão do Monte com essa reflexão profunda que resultará na nossa eternidade. Mas Jesus trouxe primeiro, quando ele veio à Terra, ele trouxe o reino de Deus ao nosso coração, ao coração do homem. E com ele todos os seus atributos. Quais são os atributos do reino de Deus? A justiça, o amor e a vida. Ele está nos propondo uma escolha de algo que ele já nos deu. É muito interessante isso. Ele já está pronto. Ele já fez. Ele já cumpriu. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Ele já nos lavou e nos purificou. Isso já está pronto com ele. E agora, então, ele propõe a escolha, propõe a reflexão. Na verdade, Jesus faz uma divisória com essa escolha. Assim como quando ele veio à Terra, ele fez uma divisão na humanidade, na história da humanidade, em antes e depois. E em Jesus, a Bíblia fala que não há povo, não há raça, não há nada. Não há mulher, não há homem, não há judeu, não há grego, que todos são iguais. Ele traz todos para o mesmo lugar, onde a bênção é liberada. Mas temos uma escolha a fazer. Então, nós temos, de um lado, instituições e convenções. E do outro tem Jesus. Aqui nessas instituições e convenções, eu coloco até as instituições religiosas de uma maneira geral. Porque Jesus ele está acima de todas as coisas. Ele quer que vivamos na atmosfera do seu amor. É isso que Jesus quer. O que Jesus veio trazer é um reino eterno de amor. Um amor sem barreiras. Um amor incondicional. Que todo aquele que confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor, que ele morreu e ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, e crer no seu coração, está salvo. Esse é o reino que Jesus trouxe. E com esse amor incondicional, ele trouxe ao nosso coração esse amor profundo que nós vamos viver com outros. A gratidão, esqueci a palavra, mas tudo que envolve esse amor, tudo que ele nos dá como filhos, nós podemos viver isso em comunhão. Então, ele nos traz para viver nessa atmosfera. Ele é a linha divisória entre ele mesmo e qualquer outro fundamento na nossa vida. Então, quando Jesus se apresenta como rocha, como a rocha viva, ele mesmo é a linha divisória. Não há nenhuma outra para ficar entre nós e a eternidade de Deus. Ele é essa linha divisória entre ele mesmo e todo o resto, todo outro fundamento da nossa vida. Esse texto que nós lemos em Mateus fala do fundamento de uma casa. Nós somos a casa, nós somos morada do Espírito. E ele é a nossa linha divisória entre ele ser a nossa rocha ou outros fundamentos na nossa vida. Que fundamentos eu tenho ainda? Nós, quando olhamos uma construção,
Nós sabemos que demora quando vai fazendo toda aquela fundação, né? Demora, demora, demora e ninguém vê, porque fica lá embaixo. Depois, quando acaba a fundação, que você olha o terreno, parece que não tem nada ali. Mas levou tempo para construir, até que sobe o edifício ou a casa. E ela tem que estar segura. E o que faz ela ficar segura são os fundamentos. É toda a fundação, tudo aquilo que foi construído. E é essa divisão que Jesus faz. Ele é essa linha divisória entre ele, a nossa rocha, onde vamos estar firmados, plantados, calçados, enraizados, ou outros fundamentos que serão baseados em outras coisas, no nosso próprio raciocínio, na nossa própria capacidade, nas nossas emoções, na nossa alma, que é toda turbulenta. Quais fundamentos nós temos? E quais fundamentos nós queremos? Ele é essa linha divisória. Jesus é acima de culturas, de povos, de costumes. Cada um vai adorá-lo na sua cultura, cada um vai servi-lo na sua cultura, cada um no meio do seu povo, da sua nação, porque ele é acima de todas essas coisas. O fundamento da fé em Cristo Jesus é ele mesmo. E crer. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, o que nós temos, a proposta que Deus nos faz, a proposta que Jesus fez ali com os discípulos no final desse sermão, foi uma reflexão para uma proposta profunda. Profunda. Porque quando você quer sair de uma fundação, de uma casa ou de um edifício, que está lá todo misturado com papelão, com não sei o quê, que fica fraca, nós temos que trocar materiais e colocar coisas que vão sustentar. E na nossa vida não é diferente. Muitas coisas nós temos que trocar para que fiquemos fortes. Muitas coisas nós vamos deixar externamente, deixar que não nos abale mais ou não nos influencie mais. Para quando escolhermos correto. Porque fazemos para a eternidade. Escolhemos, pois, a vida. O fundamento, a base do nosso coração é o amor, quando escolhemos a rocha que é Cristo. Então, quando ele pergunta, que ele fala, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a morte e a vida, escolha, pois, a vida. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, escolhemos por ele, escolhemos ele para ser o fundamento do nosso coração, para ser a rocha onde nós vamos ser fincados. E nós somos fincados ali com aquela ferragem, aquilo tudo, são as nossas escolhas de estar com Cristo, a palavra, os princípios. E nós vamos, então, construindo. Então, hoje, a proposta de Deus é essa. Escolha, pois, a vida. Ele está dizendo para nós. Porque serão longos os teus dias na terra, com bênçãos derramadas. Escolha, pois, a vida. Amém? Ficamos diante aí de uma reflexão. Leve essa reflexão para casa, para o seu coração, agasalhe e escolha, pois, a vida, que é Cristo Jesus. Todo o amor do seu reino. Essa atmosfera do amor é onde ele quer nos levar para viver. É nesse lugar que ele nos espera. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa proposta de amor que o Senhor faz a nós, a cada um de nós, Pai, que está diante de Ti. Ajuda-nos a escolher. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Pai, ser influenciados somente pelo Teu amor.
Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos ter discernimento para a avaliação, Pai, de tantas coisas externas que vêm a nós, tantas vozes, tantas coisas que vemos, ouvimos, para que essas sejam barradas, Pai, no nosso coração, que tenhamos um lugar escondido com o Senhor para discernir e escolher a vida, porque com ela vamos passar a eternidade. Muito obrigada. Que o Senhor possa fazer essa palavra corra, Pai, e seja agasalhada no coração daqueles que estão ouvindo agora ou vão ouvir depois, e que o Teu Espírito possa revelar. Abençoe, Pai, cada casa, cada família, meu Deus. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe profundamente. Que Deus guarde o seu coração e leve o seu olhar para o alto, para que a sua escolha seja a vida. Amém? Dê um like, comente, se inscreva se não é inscrito, que essa palavra possa passar para muito mais pessoas. Compartilhe, porque Deus tem nos dado propostas nesse tempo. O tempo é corrido, muitas vezes não temos mesmo discernimento, mas Ele quer estar conosco nas nossas escolhas. Amém? Que Deus os abençoe profundamente. Até a próxima semana. Vamos nos encontrar. Fique com Deus.